vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, que havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Muito bem, podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos neste santuário, irmãos e irmãs que rezam conosco pelo meio de comunicação, a TV web, a rádio. Hoje, o evangelho que acabamos de escutar, se a gente começa a meditá-lo a partir do versículo 21, hoje o evangelho começa a partir do versículo 24, o capítulo 4 de Lucas, a gente vai entender por que que Jesus não foi bem aceito na sua própria cidade. E por que que chegou a ponto de até Jesus ser expulso da sua própria cidade? O grande motivo da rejeição a Jesus foi porque ali ele não fez muitos milagres. Mas daí vocês vão perguntar, por que que Jesus ali ele não realizou muito milagre? Porque ali, no meio do seu povo, ele não encontrou fé. Esse foi o grande problema. O povo pedia para ele simplesmente milagres. É como se eles falassem para Jesus: para acreditar que o Senhor é o Messias, faça para nós grandes milagres. Mas ao mesmo tempo eles não demonstravam fé. E vocês vão perguntar para mim, por que que o povo de Israel não demonstrava fé em Jesus? Primeiro, porque começaram a questionar: mas Jesus não é o filho do carpinteiro José? Aquele homem lá da carpintaria, aquele homem pobre lá? Jesus não é filho de Maria, aquela mocinha lá, simples? Então dali já começou a perder um pouquinho a fé em Jesus. Não conseguiu enxergar que atrás do homem simples de Nazaré estava a presença de Deus. Esse era o grande problema do povo ali. Não conseguiam enxergar que naquela figura simples do homem de Nazaré estava a presença do próprio Deus no meio deles. Faltava fé. E depois também começaram a questionar a respeito de Jesus, da sua divindade, da sua messianidade, porque não fazia milagres. O que hoje Jesus então vai despertar raiva no coração do povo aqui? Jesus vai mostrar que justamente os milagres aconteceram onde menos se esperava. Ou seja, no meio dos pagãos. Primeiro ele queria mostrar que Deus não veio só para um determinado povo ou um determinado grupo. Jesus veio para todos, e Deus é Pai de todos. Sempre costumo dizer, no dia do Natal de Jesus, o que os anjos rezaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não foi especificado grupo X, da terra tal, da raça tal. Aos homens e mulheres de boa vontade, àqueles que estão dispostos a abrir o coração, receber o evangelho e colocar na vida. É para esses que Jesus veio, e é para esses que Deus é Pai. Mas os judeus tinham a mentalidade que eles eram o Senhor de Deus, que Deus veio só para eles. Por isso não conseguiam caber na cabeça daquele povo que Deus era Pai de todos, e que o Cristo veio para todos, principalmente para os pagãos.
Por que os milagres aconteceram no meio dos pagãos? Porque aonde era para se esperar a fé não foi encontrada, mas no meio do pagão foi. Por isso que Jesus vai lembrar no Evangelho da viúva de Sarepta, lá do profeta Elias. Quando ele chegou com fome na casa da viúva de Sarepta, a viúva tinha um pouquinho de trigo para fazer pão para ela e para o filho dela. E o que a viúva de Sarepta fez? Deu de comer ao profeta. Mesmo tendo um pouquinho de trigo somente para matar a fome do seu filho e dela e morrer de fome, porque naquela época estava passando uma crise tremenda. Ali ela encontrou o milagre na vida dela, porque ela soube se doar, não foi gananciosa, também esteve atenta à necessidade da fome do profeta que bateu na sua porta. Jesus lembrou da cura do Naamã, o sírio, um outro pagão, porque ele manifestou também a fé em Jesus Cristo, mesmo sendo pagão, coisa que ele não encontrava no meio do povo de Israel. É aí então que eles começaram a ficar nervosos, levaram Jesus para um monte alto a fim de jogá-lo precipício abaixo, mas Jesus saiu tranquilo no meio do povo. Quando a gente está com Deus, quando a gente busca viver o plano de Deus na nossa vida, esteja a situação que a gente está, a gente tem tranquilidade, a gente tem serenidade, a gente consegue atravessar com a cabeça serena. Temos preocupações? Temos, mas a gente está bem segurado, a gente está na graça de Deus. Por isso que Jesus passou então tranquilo no meio daquele povaréu todo, porque ele estava na graça do Pai, na proteção do Pai. O que hoje o Evangelho quer dizer bem claro para nós? Para termos fé em Jesus, nós não precisamos apenas ficar vendo o milagre acontecendo 24 horas durante o dia. Nossa fé não pode estar pautada em milagre. Vou contar um segredo que acho que já contaram para vocês, não é mais segredo. A gente quer que o milagre aconteça na nossa vida, procure viver a palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que acontece a conversão e que as mudanças vão acontecendo na nossa vida. É a partir da obediência a Deus é que as coisas vão começar a mudar na nossa vida. O grande problema de muitos cristãos é que a gente quer que os milagres aconteçam, mas a gente não quer viver a conversão. A gente quer viver uma vida errada, contando com a graça de Deus. Não tem jeito, não se mistura água com óleo. Grandes milagres que acontecem na nossa vida, acontecem a partir da nossa conversão, a partir do momento em que a gente pega a palavra de Deus, a medita no coração e começa a colocar nas mãos, ou seja, faz acontecer. Se eu estou vivendo um problema sério dentro da minha casa, não é sentado somente pedindo para Deus que as coisas vão se resolver. Não que Deus não seja Deus e não faça tudo do nada, mas não é dessa forma que Ele quer a nossa fé viva. Ele quer que a gente também arregace as mangas e vá fazer a vontade dEle. Se eu tenho um problema sério de tal coisa, eu vou evitar tal coisa. Se eu estou vendo que dentro da minha família está tudo desregularizado, a partir de mim eu vou começar a regularizar. Mas muitas vezes a gente quer que a coisa caia sem o nosso esforço, sem a nossa mudança. Por isso que Jesus não realizou nada na cidade dele. O povo não estava a fim de mudança. Por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque muitas vezes nós não estamos também dispostos à mudança, ou seja, a obedecer a Deus, a escutar a Deus e colocar em prática a sua vontade. Daí já nos dá argumento suficiente para a gente responder a pergunta de hoje. Por que que no capítulo 1, versículo 19 de Mateus, São José é chamado de justo? Porque tanto como Maria, assim como José, foram obedientes à vontade do Pai. Tanto Maria como José deixaram o seu projeto pessoal de lado e abraçaram o projeto de Deus. Por isso que tanto Maria como José são chamados de justos. A justiça de José consiste nisso.
em deixar o seu pessoal de lado e abraçar o projeto de Deus, mesmo que muitas vezes a gente não consiga compreender de início. Mesmo que muitas vezes a gente tenha um monte de porquê na cabeça. Mas por que eu? Por que comigo? Por que assim? Mas se a gente fica um pouquinho mais dócil à vontade de Deus, e isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos conseguir e vamos sair vitoriosos, seja que situação a gente estiver vivendo. Então hoje podemos dizer que José, ele está dentro do plano de salvação, está dentro do mistério da encarnação do Natal. Por quê? Porque assim como Maria, ele soube ser obediente, ouvir a vontade de Deus e colocar em prática, muitas vezes deixando o seu projeto de vida de lado e abraçando um projeto muito maior, que é o mistério da encarnação. Agora fica para cada um de nós entendermos um pouquinho e nos perguntar quais são as dificuldades que a gente tem para colocar em prática, muitas vezes, o projeto de Deus, que muitas vezes é diferente do meu. A caminhada que Deus está me propondo, muitas vezes, diferente do meu. Muitas vezes eu faço planos, e muitas vezes Deus me coloca numa outra caminhada. Muitas vezes estou vivendo uma situação assim, e Deus me coloca um outro desafio. Quais são as dificuldades que a gente tem para abraçar o plano e o desafio de Deus na nossa vida? Será que muitas vezes a gente é obediente? Sabemos escutar? Todo mundo tem Bíblia em casa, todo mundo tem, nem se for só para enfeitar a sala, não é mesmo? Tem gente que compra a Bíblia só para enfeitar a sala, o quarto do casal. Mas aí que está o desafio: ouvir, meditar, confrontar com a vida e colocar em prática. Mas muitas vezes a vontade que Deus vai manifestar comigo aqui na palavra não vai ser do jeito que eu quero, não vai ser da forma que eu quero. É por isso que tem muita gente que vai largando Deus falando sozinho. Por que ao longo da caminhada de Jesus até o Calvário, Jesus foi cada vez mais ficando sozinho? Porque a partir do momento que era mais exigente a caminhada, foram deixando Jesus sozinho. Pergunta a vocês, respondam para mim quem tiver a resposta: cadê aquela montoeira de gente que Jesus curou e que Jesus libertou? Não deveria estar aos pés da cruz com ele? Pergunto, cadê esse povo? Recebeu a graça, mas não houve conversão. Enfiou a graça no bolso e continuou com a mesma vida. Diferente das outras mulheres que a gente encontra no pé da cruz, diferente de João, que passaram também por um processo de graça, mas houve a conversão, assumiram na sua vida o sentido de ser cristão. Será que a gente tem consciência do que é ser cristão de verdade? Que é muito mais do que ter nome no livro de batismo, que é muito mais do que só seguir o ritual, mas que é viver a palavra de Deus na vida? Aí nós vamos entender o sentido de ser cristão, vamos entender o sentido de participar de uma missa, vamos entender o sentido de refletir a Bíblia, porque daí eu vou sentir na pele o que Cristo me pede. Aí eu vou sentir o sentido de ser padre. A partir do momento que eu também deixo de ser simplesmente transmissor da palavra, e eu dentro da minha realidade vou viver a palavra também. Cada um de nós dentro da nossa realidade, somos de realidades diferentes. Não sou casado, não tenho filhos, não passo a dificuldade de vocês que têm família, mas eu tenho pai e mãe, tenho família também, e passo as dificuldades de ser padre. Muitas vezes o povo brinca comigo: nossa, que coisa fácil ser padre. Eu falei: ser padre é tão fácil, mas por que seminário vive vazio? Alguém pode me explicar? Se ser padre é tão fácil, já que é coisa fácil, o seminário devia estar abarrotado de gente. No meu tempo entraram 40 candidatos, sobraram 3. Falei: o negócio é fácil. Fácil. Toda vocação que a gente abraça, toda missão, primeiro é dom, mas segundo também tem seus sacrifícios.
Uma pessoa que morre de vontade de ser pai e de ser mãe, mas se ele não sabe que ser pai e ser mãe também tem os seus sacrifícios, nunca vai ser um pai e uma mãe direito. Nunca na vida, porque não está disposto a fazer os sacrifícios. Qual que é o sacrifício de um pai e de uma mãe? Muitas vezes eu tenho um projeto de vida pessoal, eu brinco aqui, o papai com a mamãe está louco para ir passear para algum lugar, mas só que ele olha que o filho não tem roupa, que o filho tem que comprar material escolar, aí o que papai e mamãe falam? Vamos deixar para viajar o ano que vem, porque o filho está precisando de coisa, e nessa do ano que vem só vão viajar daqui a 40, 50 anos, não é mesmo? E aí o filho cresce, fica adulto e não esquece de levar o pai com a mãe. Eles vão para o mesmo lugar que o papai e a mamãe queriam e o filho não leva. Mas por que o pai e a mãe assim é feliz? Porque o objetivo deles de dar o melhor para o filho, não só a material, mas a educação, foi dada, a missão foi cumprida. E por isso podemos dizer que também são pessoas justas, porque são obedientes ao projeto de Deus do que é ser pai, do que é ser mãe. Será que nós também podemos ser chamados de justos, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, que todos nós temos, somos seres humanos, mas sabendo que podemos contar com a graça do Espírito Santo, e se a gente se propõe a ser guiado de verdade pela palavra, assim como São José era guiado por Deus, será que podemos dizer que nós procuramos ser justos? Fica aí para a gente pensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.